Oi, leitores do meu coração! Estou aqui com vocês mais uma vez para a gente dar sequência na leitura do livro da Princesa das Cinzas, que também é meu xodozinho agora. E, ao mesmo tempo, vou começar a leitura de outra saga muito legal, que uma das nossas leitoras mais assíduas me recomendou. E eu espero que vocês consigam me acompanhar nesses 3 livros que eu estou lendo ao mesmo tempo para todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. E lembrando, tá? Princesa das Cinzas, ela não é dividida em capítulos. Na verdade, não é dividida em capítulos numerados. Ela é dividida em capítulos nomeados, né? Cada capítulo tem seu título. Por isso que na hora de eu colocar lá no YouTube, a gente não vai ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas sim o título de cada capítulo, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Kayseri. Passa um pouco do meio-dia, quando a batida seca e o oficial soa na porta e acelera o meu coração. Meu pensamento imediato é que o Kaiser está me convocando. Se tudo ocorreu como eu esperava, Sora encontrou um meio de questionar a decisão do pai, sem que o Kaiser atribua o pedido a mim. Se ele suspeitar que tive alguma coisa a ver com isso, vai me castigar e realizar meu casamento com o Lord Dalgard. De qualquer maneira. Minha boca está seca por mais que eu engula e não consiga parar de tremer, enquanto o se dirige à porta. Escondo as mãos nas dobras do vestido e luto para não deixar os pensamentos confusos e o pânico transparecerem em meu rosto. Estou plenamente ciente da presença de Blaise e dos outros por trás das paredes. Não posso permitir que me vejam com medo. Preciso mostrar a eles que posso ser forte e segura. Cruzo o quarto para ficar perto do posto de Blaise, reduzindo a voz a um sussurro, enquanto O está distraído escutando o guarda. Lembre-se do que conversamos. A humilhação no banquete foi uma pequena inconveniência comparada ao que vai acontecer agora. Os castigos do Kaiser são brutais, mas não letais. Então vocês não vão deixar que aconteça e vão ficar em silêncio. Entendeu? Não me permito mencionar Lord Dalgard, como se não falar sobre ele apagasse a ameaça. Blaise não responde, mas quase posso sentir sua objeção se formando. Sou valiosa demais para ser morta, assegura ele, abrandando a voz. Isso me protege o suficiente. Ele solta um grunhidinho como resposta e não tem alternativa senão tomá-lo como uma aceitação. Ou a volta depressa ao quarto, os passos leves, a expressão inescrutável. Imediatamente, começa a ajeitar meu vestido e alisar um amarrotado que se formou dele por eu ter passado a manhã inteira sentada. É o Kaiser? Pergunto, um medo real infiltrando-se em minha voz. Seus olhos encontram os meus e por um instante, antes de se voltarem para o chão, ela balança a cabeça. O alívio toma conta de mim, afrouxando a serpente que apertava o meu estômago. Tenho de fazer um esforço para não explodir em uma gargalhada inexplicável. O príncipe, então? Tento adivinhar enquanto ela penteia meu cabelo para trás e o prende com uma fivela incrustada de pérolas. Outro meneio negativo com a cabeça. Franzo a testa, perguntando-me quem mais poderia deixá-la em tal frenesi. Por um instante, considero a possibilidade de ser o Tem, o que provoca outro temor em meu corpo antes que eu me lembre de que ele está inspecionando as minas. No entanto, deve ser alguém importante, mas ninguém com exceção de Crescentia, e agora aparentemente Soren. Presta atenção em mim. Ou passa os olhos em mim uma última vez, do alto da cabeça aos pés calçados com sandálias, antes de balançar a cabeça afirmativamente, em aprovação e me dar um empurrão não muito gentil na direção da porta, onde 2 guardas esperam. Sei que é melhor não perguntar aos guardas onde estamos indo. A maioria dos calovaxianos, mesmo aquele sem título, me trata como se eu fosse um animal, e não uma garota. Embora essa comparação não seja muito exata, pois vi muitos calovaxianos falarem com seus cães e cavalos de maneira gentil. Meus deuses astreanos são nebulosos em minha mente, sobretudo as dúvidas de deuses e deusas menores. Mas estou bem certa de que não há um deus dos espiões entre eles. Deusa, a filha de Sulta e deusa do engano, é provavelmente a mais próxima disso, embora eu tenha dúvidas se ela será capaz de me proteger do chicote. O ruído dos passos de minhas sombras é tão comum que quase deixei de ouvi-los por completo, mas agora estou mais do que ciente dele. Apesar de sua promessa, duvido que no caso de eu ser açoitada ou sofrer algum outro castigo, Blaise consiga ficar em silêncio.
Os guardas me guiam pelo corredor e tenho de forçar meus pés a continuarem a se mover adiante. Quando me dou conta de onde estamos indo, meu peito se aperta até que mal posso respirar. Não venho à ala real do palácio desde antes do cerco, desde que ali era meu lar. As botas dos guardas estalam contra o chão de granito e tudo em que consigo pensar é que minha mãe correndo atrás de mim também aconteceu neste mesmo corredor, tentando me convencer a tomar banho. As janelas de vitrais estão quebradas e sujas agora, mas eu me lembro de como a luz da tarde costumava atravessá-las, fazendo com que as paredes de pedra cinzenta parecessem o interior de um porta-joias. Quadros, paisagens e retratos de meus ancestrais, pintados com ricas tintas a óleo, com molduras douradas, costumavam cobrir as paredes. Mas agora todos se foram. Eu me pergunto o que terá acontecido com eles. Foram vendidos ou simplesmente destruídos? Imaginar aqueles quadros em uma pilha com toda a tocha, com uma tocha tendo fogo a eles, parte meu coração. Este não pode ser o mesmo corredor no qual cresci, onde vivi com minha mãe. Aquele corredor permanece em minha memória, perfeitamente intacto, mas, agora que vejo o que foi feito dele, me pergunto se algum dia serei capaz de lembrá-lo do mesmo jeito de novo. No entanto, por mais que o local em minha memória seja diferente deste aqui, está assombrado pelo fantasma de minha mãe e a presença dela pesa em meus ombros como uma mortalha fúnebre que nunca lhe deram. Ouço seu riso no silêncio, como costumava ecoar pelos cômodos, de modo que era a única coisa que eu ouviria toda noite antes de pegar no sono. Passamos pela porta da biblioteca, da sala de jantar real privativa, de meu antigo quarto e então os guardas me fazem parar em frente ao que fora outrora a porta para a sala de estar de minha mãe. Eu não sei o que é agora, mas estou certa de que só pode ser o Kaiser à minha espera do outro lado, com um chicote na mão. Os guardas me empurram pela porta para um cômodo mal iluminado e imediatamente faço uma reverência se levantar os olhos, o coração batendo forte contra a caixa torácica. Qualquer pontinha de desrespeito vai me custar caro. Passos se aproximam, mais leves e lentos do que eu esperava, ou do que eu estaria esperando. Saias de seda vermelha e sapatos dourados enchem minha visão quando o perfume enjoativo de rosas faz cócegas no meu nariz e me dou conta de que não foi o Kaiser que me convocou, mas sim a Kaiseren. Embora ela seja uma opção relativamente mais atraente do que o Kaiser, não sei se sinto grata por isso agora. Ao menos do Kaiser sei o que esperar. Entretanto, as regras do jogo dele, mesmo que ele normalmente trapaceie, mas nem imagino o que a Kaiseren quer de mim e temo que olhar para ela será como olhar para o meu futuro e não conseguir ganhar minha liberdade. Quanto tempo mais até que meus olhos também fiquem vazios e distantes? Os dela sempre foram assim, penso, mesmo quando ela chegou ao palácio após cerco. Com 20 e poucos anos, a pele macia, os cabelos louros soltos e Soren, então com 7 anos agarrado em sua mão. Ela se encolheu quando o Kaiser a cumprimentou com um beijo no rosto, os olhos disparando pelo chão de um jeito qual já tinha me acostumado. Ela procurava uma ajuda que nunca encontraria. Deixem-nos, diz ela agora. Sua voz não passa de um sussurro, mas os guardas obedecem, fechando a porta atrás deles com um banquete, com um baque que ecoa na sala de estar quase sempre totalmente vazia. Suas costas não estão machucadas a ponto de impedi-lo de se manter ereta, estão? Pergunta. Apresso-me em me erguer, alisando minhas saias. A sala é tão grande, mas escassamente decorada. 5 janelas enormes enfileiram-se em uma parede, mas todas têm grossas cortinas de veludo vermelho que impedem a entrada de qualquer traço de luz do sol. Mas há velas acesas. Um círio de mais de 1 metro encontra-se junto à porta e uma dúzia de outras velas, do tamanho de um polegar, lotam a mesa baixa do centro. O pesado candelabro de bronze acima de nós também está aceso, mas a sala ainda parece escura e sombria. Há uma miscelânea de assentos espalhados ao redor da mesa, entre os quais cadeiras capitonê de veludo vermelho, um sofá e um chai long, todos com estrutura dourada. Apesar da quantidade de chamas, a sala está gelada. É um lugar inteiramente diferente do que quando era a sala de estar de minha mãe. Eu me lembro dela clara e leve, com a luz do sol filtrada pelos vitrais e um tapete espesso e estampado que cobria a maior parte do chão. Cadeiras confortáveis e sofás cercavam um braseiro de pedra do sol e ali ela se sentava no fim do dia com os amigos mais íntimos e conselheiros. As lembranças não são nítidas, mas me recordo dela rindo com a Pelil, uma taça de vinho tinto na mão, enquanto eu brincava com meus brinquedos no tapete.
Eu me lembro dele sussurrando algo no ouvido dela e ela descansando a cabeça em seu ombro. Eu não sei se a lembrança é real, mas acho que não importa. Não posso perguntar isso a eles. Pisco os olhos afastando o pensamento e me obrigo a focalizar a Kayseri Anki. Faz anos desde que estive tão perto dela. Exceto em ocasiões oficiais, quando sua pele está coberta por cremes e tinturas preparadas pelo boticário. O tempo não foi generoso com ela. Seu rosto lembra uma vela derretida pela metade e o cabelo é fino e cheio de falhas. O vestido de seda vermelha é muito bonito, mas está largo em seu corpo magro de sua pele. Faz parecer que ainda está mais amarelada. Ela ainda é jovem. Não tem mais do que 35 anos, mas parece muito mais velha, apesar das pedras da água em seu pescoço. Vossa Alteza mandou me chamar? Seus olhos pequenos e leitosos me examinam do alto da cabeça aos dedos dos pés e ela comprime os lábios. Achei melhor falarmos em particular antes que você faça alguma bobagem, diz ela. A aspereza em sua voz me pega de surpresa. Nas raras ocasiões em que eu ouvi falar em público, ela sempre soou mais como uma criança do que como uma mulher. Corro os olhos pela sala, não há ninguém aguardando atrás dela. Ninguém agachado atrás do conjunto de cadeiras, nem da poltrona. Não há ninguém atrás de mim tampouco. Os guardas e minhas sombras permanecem do outro lado da porta espessa. No volume em que ela está falando, ninguém mais pode ouvi-la. Mesmo assim, meu estômago se revira. Não sei do que está falando, Alteza. Seus olhos se demoram sobre mim por mais um momento antes que a boca teça um sorriso tenso e ela junte as mãos à sua frente. Cada dedo tem um anel com uma pedra do espírito. Todas elas uma exceção da pedra da terra. O Kaiser tem o dom e o cuidado de proibir à mulher qualquer tipo de força, embora isso certamente fosse ajudá-la. Você é uma mentirosa e tanto, tenho de admitir. Mas ele é sempre melhor, não é? Luto contra a vontade urgente de engolir seu olhar para o outro lado. Sustento, então. Quem? Pergunto. O sorriso dela é débil. Muito bem, cordeirinho. Vamos fazer o seu jogo. O apelido faz minha nuca formigar, como um inseto inconveniente que não posso ignorar. Ela costumava me chamar assim quando chegou ao palácio após o cerco. Isso foi antes de eu entender a magnitude de tudo que tinha acontecido. Isso foi antes de os castigos do Kaiser começarem. Isso foi quando confundi sua covardia com bondade. Não sei o que dizer, Alteza, retruco mantendo o nível da minha voz. Ela se vira e se afasta de mim, deslizando na direção do Chais Long, com a graça de um fantasma antes de afundar nela. Alguém já lhe contou como me tornei Kayseri, cordeirinho? Pergunta ela. Não, minto. Ouvi uma dúzia de versões da história, todas diferentes. Mesmo quem estava lá, quem viu acontecer com os próprios olhos, tinha uma visão própria do fato, pintando-o como tintas que iam do triunfo à tragédia. Ela se recosta no Chais Long e ergue o queixo, uma fração de centímetro. Seus olhos estão distantes, mesmo quando ela olha diretamente para mim. Você também pode se sentar, diz. Hesitante, cruzo a sala e me sento na cadeira mais próxima dela. Tento intimidar sua linguagem corporal, tento imitar sua linguagem corporal afetada, cruzando as pernas nas alturas dos tornozelos e pouso as mãos no colo. É desconfortável, mas é assim que ela sempre se senta, até mesmo agora, quando não há ninguém para vê-la além de mim. Nasci princesa de Radinka, um pequeno país no mar oriental. A 10ª criança a nascer e a 4ª menina. De pouca importância, exceto pela promessa de um casamento forte. Felizmente, um dos nossos maiores aliados tinha um filho com idade próxima à minha. Nosso acordo de casamento foi selado antes do meu 2º aniversário. O Kaiser? Perguntei. A sua boca se contrai em algo que pode ser um sorriso. Naquele tempo, eu o conheci como Prince Corbinian. Todos o chamavam de Corby, para ser seu grande desgraçado. Só o encontrei quando eu tinha 12 anos, mas daquele momento em diante eu estava irremediavelmente apaixonada. Ela ri suavemente e balança a cabeça. É difícil imaginar agora, suponho, mas ele era um menino desajeitado e de sorriso fácil. Ele me fazia rir. Trocávamos cartas tão sentimentais que você não acreditaria. Sei que essa história muda com o tempo para o Kaiser, que só fala com ela com crueldade, e a Kaiserin, que enlouquece de medo e de ódio. Pensar nele como um menino escrevendo cartas de amor melosas é impossível. É como tentar imaginar um cão dançando valsa.
O dia do meu casamento foi lindo. Não havia uma nuvem no céu e eu acho que nunca tinha me sentido tão feliz. Era o que eu havia sonhado por 3 anos, era tudo para que eu fora educada. Você e eu fomos educados em mundo muito diferente nesse ponto, diz ela, mantendo o olhar em mim até eu desviar os olhos. Ela pigarreia e continua. Nós nos casamos na capela do palácio da minha família, na qual me consagrei ao meu Deus quando era criança. Só tínhamos um Deus em Radinka. Era muito menos confuso. Ela faz uma pausa para respirar, ou talvez para recuperar o equilíbrio. Eu sei mais ou menos o que vem em seguida. Em nenhuma das versões a história é agradável. Pelo menos não para Kayseri. Trocamos nossos votos sob a vigilância dos deuses dele e do meu, e o tempo todo ele não tirava os olhos de mim. Era como se fôssemos 2 únicas pessoas na capela. Como se fôssemos as 2 únicas pessoas no mundo. E assim que estávamos oficialmente casados, ele ergueu a mão e fez um sinal que eu não entendi. Embora eu saiba o que aconteceu, ainda aguardo que ela conte, mal conseguindo respirar. Os homens do pai dele voltaram suas espadas para o Kaiser. A Kayseri e todos os seus irmãos e irmãs por segurança. Até os pequeninos mal saídos das fraldas. Alguns dos nobres também. Qualquer um cuja lealdade Corbidian não podia garantir. E quando acabou e o chão da capela estava lavado pelo sangue dos Calovaxianos, eles avançaram sobre minha família e meus amigos. Como levar armas para dentro de um lugar de culto é pecado, meu povo não pôde nem mesmo se defender e foi uma chacina. A voz dela começa a tremer e não posso deixar de me perguntar se esta é a primeira vez que ela conta essa história. Quem mais teria escutado? A Kayseri não tem confidentes, não tem amigos, absolutamente ninguém que tenha uma ligação sincera com ela. E assim como acontece comigo, há partes que ela precisa esconder de todo custo do Kaiser. Meus pais, minhas irmãs, meus irmãos, as garotas com quem eu tinha estudado, minhas tias, meus tios, meus primos e primas, todos eles estavam mortos antes que eu tivesse tempo de gritar. E quando terminou, sabe o que meu amor disse? Não, minha voz sai rouca. Eu lhe dei 2 países para governar, meu amor. Agora o que você vai me dar? As palavras dissiparam no arrepio que percorre meu corpo. Por que está me contando isso? Pergunto. Ela fecha os olhos, leva um momento para se acalmar. Seu tremor diminui e quando torna a abrir os olhos, a névoa dentro dele se foi, dando lugar a um ardor do qual eu acho que não tinha e não achava que ela era capaz. Porque conheço uma centelha da rebelião quando vejo uma. Houve um tempo em que conheci uma centelha muito bem. Mas preciso que entenda que você está fazendo um jogo perigoso com um homem perigoso. E existem consequências quando você perde. E você vai perder. Eu sei disso também. Olho ao redor da sala esperando ver buracos nas paredes, esperando ouvir guardas invadindo a sala, prontos para prender por falar contra o Kaiser. Ela parece isso. E não, ela sorri. Não, cordeirinho. Eu me livrei das minhas sombras anos atrás. Precisei apenas de uma década de docilidade e submissão para Corbidian dispensá-las. Ou suponho, dá-las a você. Depois de um tempo, você vai perdê-las também. Depois que Corbidian parar de vê-la como ameaça, ou se você tiver alguém que ele possa usar contra você, de modo como você usa Soren contra mim. Ainda não tenho certeza do que a senhora quer de mim, digo, mas sei que não parece conveniente. Ela dá de ombros. Meu filho veio falar comigo ontem à noite. Ele tinha algumas preocupações sobre planos de Corbidian casar você e esperava que pudesse fazer mudar de ideia. Ele foi inteligente de vir até mim em vez de ir direto ao pai. Naturalmente você foi ainda mais esperta ao buscar a ajuda dele primeiro. Faça um esforço e finja uma expressão de inocência, embora comece a achar que seja inútil com ela. O príncipe e eu nos tornamos amigos, Vossa Alteza. Eu fiquei compreensivelmente perturbada quando ouvi dizer que o Kaiser pretendia me casar com Lord Dalgard e recorri a Soren, como um amigo. Ela permanece em silêncio por um longo tempo. Tomei a liberdade de arranjar um casamento alternativo para Lord Dalgard, diz ela, enfim, um que ele considerou plenamente aceitável. Fico muito grata, Alteza, murmuro. Deve ter sido a primeira vez que eu disse uma verdade a ela.
Suas sobrancelhas finas arquearam. Não estou curiosa para saber quem teve o bem-estar trocado pelo seu? Tento parecer humilde, mas não consigo administrar isso. A verdade, por pior que me faça parecer, é que não me importo nem um pouco por qual garota calovaxiana, mimada e cruel a Kayseren me trocou. Eu assistiria à morte de todas sem piscar. Até mesmo de Crescentia? Uma vozinha pergunta no fundo da minha cabeça, mas eu a ignoro. Cres é valiosa demais para se casar com alguém como Lord Dalgard. Isso nunca aconteceria. Eu imagino, Alteza, que a escolha mais sábia seria Lady Dagmar, digo. Essa era a combinação que agradaria a todos. O pai de Dagmar provavelmente protestaria por causa do histórico de Lord Dalgard, mas, como foi um pedido seu, eu suponho que Vossa Alteza também tenha acrescentado um extra à proposta de Lord Dalgard. Ele deve ter cedido com bastante facilidade. Ela franze os lábios. Você tem uma mente perspicaz, escudeirinho, e ainda mais por mantê-la oculta. Mas não se engane, haverá outro pretendente para você, provavelmente mais cruel. Não vejo quem poderia ser mais cruel do que Lord Dalgard, declaro, sustentando um olhar. Não vê? Pergunta ela, inclinando a cabeça para o lado. Meu marido dificilmente seria o primeiro cais a se livrar de uma esposa para tomar uma noiva mais jovem. Afinal, não me resta mais nada a dar a ele, diz ela com naturalidade. Mas você é jovem, poderia lhe dar mais filhos e fortalecer seu domínio sobre o país. Eu vi como ele olha para você. Imagino que toda a corte já viu, inclusive meu filho tolo e cavalheiro. Corbinian não é exatamente sutil, é? Tento falar, mas as palavras me faltam. A serpente está de volta, enrolando-se em meu estômago e o meu peito com tanta força que tenho certeza de que vai me matar. Quero refutar as palavras dela, mas não posso. Ela se levanta e sei que devo me levantar também e fazer uma reverência. Mas estou paralisada. Quero um conselho, Corteirinha? Da próxima vez em que fechar uma janela, tenha certeza de que não está abrindo um alçapão sob seus pés. Ela está a meio caminho da porta quando recobra a voz. Não sei o que estou fazendo, admito. Pouco mais alto que um sussurro. No entanto, a Kayseren escuta. Ela se vira e me fita com aquele olhar desfocado e desconcertante dela. Você é um cordeirinho na toca do leão, criança. Está sobrevivendo. Não é bastante? Pedras preciosas. Estou tremendo ao atravessar o corredor, embora tente esconder. Sorrio cordialmente para a barreira de cortesãs, que por acaso passeiam perto da ala real, mas não os vejo de fato. Apenas um borrão de feições calovaxianas, insípidas e pálidas, se misturando até que se tornarem um único rosto. A voz da Kayseren ecoou em minha mente. Você está fazendo um jogo perigoso com um homem perigoso. Não que eu soubesse disso, mas ouvir de outra pessoa, da Kayseren entre todos, coloca tudo sob uma nova luz. Eu havia pensado que as piores coisas que poderiam me fazer já tivessem ficado para trás. Os açoites públicos, a execução de Ampelio, ver minha mãe morrer. Eu nunca havia imaginado que algo pior fosse possível, mas ser forçada a me casar com o Kaiser seria justamente isso. Eu me enterraria tão fundo dentro de mim mesma que não sei se um dia conseguiria sair de lá. Eu morreria primeiro. Não tem importância, digo a mim mesma, não vai chegar a esse ponto. Daqui a um mês, terei ido embora deste lugar e nunca mais terei de olhar novamente para o Kaiser. Ainda assim, medo e repugnância percorrem meu corpo diante da perspectiva de partilhar minha cama com o Kaiser. Os passos de minhas sombras ressoam de uma boa distância atrás de mim e resisto à urgência de me virar e olhar para eles. Sinto seus olhos em mim, mas não posso deixar que saibam quanto medo estou sentindo. Tampouco posso deixá-los saber sobre essa nova ameaça. Blaise insistiria para que deixássemos a cidade imediatamente. Ele me esconderia em algum lugar seguro enquanto a Astrid se transformava em pó. Quando entro de volta em meu quarto, O está alisando a coxa de minha cama, mas para e me olha alarmada. Tento mudar minha expressão para algo neutro, mas não consigo, hoje não. Saia, digo a ela. Seus olhos disparam para as paredes, um lembrete silencioso de um velho hábito, não sei bem. E por um segundo ela parece querer fazer alguma coisa, mas desiste. Acende com a cabeça e desaparece pela porta. Vou para junto de minha janela, menos pela visão do jardim cinzento e mais porque é a única forma de esconder meu rosto das sombras. Ainda assim, o peso de seus olhares é insuportável. Posso praticamente ouvir outra vez a risada debochada e grutural de Artemise. A voz atormentada de Eron
com seu tom de sermão. Imagino Blaise revirando os olhos e decidindo me tirar daqui esta noite porque, afinal, eu não posso fazer isso. E não sei por que achei que pudesse. Sou apenas a princesinha das cinzas derrotada. Que não consegue salvar nem a si mesma, que dirá seu país. Tento me acalmar, mas as palavras da Kayseren se repetem sem parar em minha cabeça. Lendo-me do jeito que Kaiser vem me olhando nos últimos meses. Eu nunca me permito pensar a esse respeito. Como se assim evitasse que essa fosse a verdade. Mas sei que ela tem razão. Sei como essa história vai desenrolar. Lágrimas queimam os meus olhos e logo as enxugo, antes que os outros possam ver. Heron me chamou de rainha ontem e rainhas não vacilam. Não ficam amedrontadas, não choram. A porta se abre silenciosamente e eu enrijeço, enxugando bem rápido os olhos úmidos com a manga do vestido. Quando olho sobre o ombro, um sorriso falso e pronto, Blaise está fechando a porta às suas costas e puxando o capuz para trás. Blaise? Ele agita a mão no ar, dispensando minhas palavras. Não tinha ninguém no corredor, me certifiquei. Os olhos dele deslizam sobre meu rosto e sei que não escondia as lágrimas tão bem quanto esperava. Ele remexe as mãos e abaixa os olhos. Quando volta a me olhar, há uma suavidade em seus olhos que faz parecer uma pessoa completamente diferente. O que aconteceu, Theo? Você está mais pálida do que uma calovaxiana? Ele está tentando me fazer rir, mas o som que sai de minha boca está meio caminho entre um riso e um soluço. Baixo os olhos para os meus pés, concentrando-me em fazê-los parar de tremer. Passam-se alguns segundos e algumas respirações profundas antes que eles se arquitetem, e eu confio em mim mesmo para falar. Preciso de uma arma, digo mantendo a voz calma. Ele parece surpreso. Para quê? Não posso contar para ele. Por mais que as palavras arranhem minha garganta, não posso dividir esse fardo. Posso não conhecer Blaise tão bem quanto antes, mas sei exatamente o que ele fará se eu contar sobre o aviso da Kayseren. E se fugirmos, não teremos outra chance de atacar o Kaiser assim de perto. Eu só preciso de uma arma, insisto. Blaise balança a cabeça. É arriscado demais. Se alguém encontrasse você com uma arma, não vão encontrar, afirmo. Sua criada vê você sem nada toda manhã e toda noite, observa ele. Onde exatamente pretende manter essa arma escondida? Não sei, admito. A náusea toma conta de mim outra vez e me senta na borda da cama. O colchão cede quando ele se senta ao meu lado, sua perna sem tocar a minha. O que foi que aconteceu? Pergunta ele de novo, a voz dessa vez mais suave. Eu disse a você, afirmo forçando um sorriso. A Kayseren é louca. Expulso de minha mente os pensamentos sobre a Kayseren e seu aviso e me concentro nas informações positivas. Mas meu teste funcionou. O príncipe importa comigo o suficiente para ir contra o pai, mesmo que eu faça de uma maneira tortuosa. Posso me aproximar e pressioná-lo ainda mais. Eu sei que posso. Se conseguimos fazer com que ele se posicione contra o pai publicamente, vai acontecer uma cisão na corte. Enquanto ainda pronuncio essas palavras, um plano começa a se formar em minha mente. Blaise provavelmente consegue ver para onde estou indo, porque um sorriso sombrio se expande em seu rosto. Uma cisão. Repete devagar e posso ver que seus pensamentos espalham sobre os meus. Uma cisão como essa se tornaria incontrolável se, digamos, o príncipe fosse assassinado em circunstâncias misteriosas após confrontar o pai. Ou não tão misteriosas, acrescento. Certas pistas talvez apontem para um membro da guarda pessoal do Kaiser. Já estou pensando no que podem ser essas pistas. Um pedaço da manga de uma roupa de baixo, como insignia do Kaiser, arrancado na briga. Uma das fitas de couro que os homens calovaxianos usam para prender o cabelo. Uma pedra do espírito caída da bainha de uma espada. É claro que, para que o plano seja convincente, alguém precisaria escolher um dos guardas do Kaiser para incriminar. Sua camisa precisaria ser rasgada, sua fita de couro roubada, uma pedra arrancada da bainha de sua espada. Heron poderia ficar invisível e fazer isso sem dificuldade, assim como Art, se mostrasse um rosto diferente, mas pode controlar seus dons por 10 a 20 minutos e isso não seria suficiente dessa vez. Eles precisariam de pedras preciosas. Como a corte reagiria a isso? Pergunta Blaise tanto para si mesmo quanto para mim. Franzo os lábios enquanto reviram a questão em minha mente. Os calovaxianos valorizam a força, mas o Kaiser tornou-se preguiçoso desde que Astrea foi conquistada. Ele só fica no palácio, deixando que os outros lutem por ele, deixando que Soren lute por ele. O povo calovaxiano ama o príncipe. Ele é exatamente o que eles acreditam de um governante. Se pensasse que o Kaiser o matou, pelo menos metade da corte se revoltaria. Já aconteceu antes na história calovaxiana. Se um governante fraco
ser derrubado, uma nova família lutar para se apossar da coroa, sempre começa com uma guerra civil. Aqueles que estão contentes com o atual regime versus aqueles que não estão. Podemos fugir do país depois de matar o príncipe e quando eles atacarem uns aos outros, reunimos aliados suficientes para voltar e destruir todos eles. O pensamento faz um sorriso surgir em meus lábios. Você seria capaz de fazer isso? Indaga Aaron por trás da parede. Fazer o quê? Pergunto. Aaron pigarreia, mas não responde. Acho que o que Aaron está perguntando é... Começa Blaise, mas as palavras morrem. Ele abre a boca e torna a fechá-la, desviando o olhar do meu. Eles querem saber se de fato você é capaz de matar alguém, diz Artemisia. Mas não acho que eles tivessem a intenção de mencionar o assunto, já que a última vez que você tirou uma vida foi de Ampelio. Duvido que o príncipe vá se deitar aos seus pés e deixar você fazer isso. E é pouco provável que você consiga dominá-la à força, não é mesmo? Ela tem razão, embora eu já não esteja disposta a admitir. Esse é justamente o passo seguinte em um plano que já começamos a elaborar, explico, no entanto. Se eu conseguir dominá-lo, vocês acham que o resto do plano poderia funcionar? Os três ficam em silêncio por um momento. Ao meu lado, os olhos de Blaise estão fixos na parede à sua frente, sem enxergar nada. Posso praticamente vê-lo pensando, examinando o cenário sob todos os ângulos. Eu acho que sim, diz ele um pouco tempo depois. Pode mesmo funcionar, admite Artemisia, parecendo um tanto impressionada. Vai funcionar, afirmo ganhando confiança. De repente tenho essa sensação de flutuar, como se meus pés mal tocassem o chão. Podemos fazer isso, tomar o nosso país de volta. Sinceramente, há apenas uma pequena chance de funcionar, mas isso é bem mais do que tínhamos antes. Agora que contamos com um plano, é uma centelha de esperança na mais absoluta escuridão. Não me permito pensar muito sobre isso, sobre o que exatamente acabo de me oferecer para fazer. Sorin é meu inimigo, embora tenha sempre se mostrado um bondoso comigo. E agora eu sei que significa tirar uma vida, que é algo mais que uma lâmina em sangue e um coração que não bate mais. Agora eu sei que esse ato tira uma coisa também. Tira também de quem o pratica. Algo mais me incomoda. Pigarreio. Uma outra coisa. Andei pensando um pouco mais sobre Vectúria. Blaise geme. Theo, nós concordamos. Eu nunca concordei. Interrompo direitando os ombros. Não estou contente em lavar minhas mãos diante da morte e da escravidão de milhares de pessoas. Como se isso não fosse nada mais do que poeira. E o que foi que eles fizeram com a gente quando os calovaxianos desembarcaram nas nossas praias? Disseram. E tenho certeza de que eles vão lamentar essa decisão quando Sorin e seus homens atacarem. Mas permanece o fato de que, quanto mais o Kaiser aprofundar suas raízes nesta área, mais difícil será removê-lo. Quando a guerra vier para valer, nós vamos ter de qualquer forma uma batalha difícil. Mas se eles tiverem um bastião em Vectúria também, poderão atacar de ambos os lados e nos esmagar com facilidade. Não vai ser uma luta, vai ser um massacre. Espero pelos protestos, mas todos os três ficam calados. Os olhos de Blaise correm pelo quarto, os lábios apertados. Eu não falo como minha mãe desta vez. Me dou conta. Falo mais como o Kaiser, ou Ten, ditando estratégias de batalha, e tenho certeza de que minhas sombras também percebem a diferença. Blaise procura um contra-argumento. Então, eu pressiono antes que ele encontre. E vamos acabar indo embora daqui. Quando formos, vamos precisar reunir forças, fazer alianças mais fortes. Sei que os vectorianos não são suficientes, mas são um começo. São mais do que temos agora e podemos fazer mais do que nos podemos aqui. Não estou sugerindo que enviemos os poucos que temos para uma batalha impossível, mas Artemisia disse que a fraqueza de Vectúria está na distância entre suas ilhas, certo? Se conseguirmos mandar um aviso e dar a eles a chance de se unirem, seria uma luta mais difícil do que Sorin está prevendo. Blaise assente devagar com a cabeça. Talvez ele até retorne assim que perceber que perdeu o elemento surpresa. Existe uma forma de mandar um aviso? Pergunto. A testa de Blaise se franze e ele olha para a Artemisia. Sua mãe pode fazer isso? Ele soa cauteloso. Ela hesita. Pode ser preciso um certo esforço para convencê-la, diz ela. Eu ainda não tenho certeza de que essa é a melhor ideia. Se você tivesse outras melhores, estou aberta a considerá-las, replico. Silêncio, então. Vou tentar. Obrigada. Digo sentindo-me alguns centímetros mais alta. A ameaça do Kaiser recua um pouco em minha mente. Eu posso fazer isso. Eu posso agir como uma rainha. Leva alguns segundos para que as implicações do que eles disseram me alcancem. Espere. O que sua mãe tem a ver com isso? Pergunta ela. Artemisia dá uma gargalhada.
Ela é a mais temida pirata no mar Calodeano. Talvez você não conheça. Ou talvez você conheça melhor ela como um Dragosbane. Por um momento só consigo ficar olhando para a parede atrás da qual ela está escondida. A pirata rebelde Astreano é notório, mas sempre ouvi se referirem a Dragosbane como ele. Jamais passou pela minha cabeça que ele poderia ser, na verdade, uma mulher. Uma mãe. Uma onda de esperança borbulha em meu peito e não posso deixar de rir. Se Dragosbane está do nosso lado, nossas chances aumentam consideravelmente, mas quando me volto para Blaise, seu maxilar está cerrado e ele parece tudo menos aliviado. Eu me lembro do que ele disse se Dragosbane na adega. Ela não está do nosso lado. Na verdade, mesmo que nossos interesses às vezes se alinhem. Mas Astrea deve ser nosso interesse em comum, certo? Este é o país dela também, e ela já fez muito para ajudá-lo. Temos que estar no mesmo lado, afinal, que outro lado existiria para nós? Antes que eu possa fazer mais perguntas a Blaise, ele se levanta e estende a mão para mim. Não podemos ficar aqui de conversa o dia todo, diz, ajudando-me a levantar de modo que me vejo de frente a ele. Assim tão perto, posso sentir o calor emanando da sua pele. Embora ele não tenha saído ao ar livre há dias, seu cheiro é de terra após a chuva. Ele segura meu rosto com delicadeza, deslizando os polegares sobre os meus olhos para enxugar os vestígios das lágrimas. É um gesto surpreendentemente íntimo, ainda mais vindo do Blaise, e ouço Heron tossir constrangido para nos lembrar de sua presença. Blaise pigarreia e recua um passo. Você tem um príncipe para enfeitiçar? Lembra-me ele. Se puder esconder uma arma onde ninguém vai encontrar, posso arranjar alguma coisa para você. Um punhal, talvez? O alívio me inunda, embora duvide que saiba o que fazer com uma faca. Se caso for preciso. Ainda assim, tê-la vai fazer com que eu me sinta melhor. Um punhal seria perfeito. Declaro, no momento em que uma rajada de vento sopra pela janela e arrepia minha pele, trazendo com ela uma ideia. A estação está mudando. Em breve precisarei do meu manto. A testa dele franze. Imagino que sim, diz ele. Eu sorrio. Como são suas habilidades de costura, Blaise? Péssimas. Admite ele, embora seus olhos se iluminem. Mas os dedos de Heron são excepcionalmente ágeis para um camarada tão grandão. Ele tem partes com gigantes, não é, Heron? Sou grande o bastante para esmagar você. Dispara Heron, de trás da parede, mas há apenas bom humor na sua voz. Você poderia costurar um punhal na bainha do meu manto? Pergunta a ele. Fácil, fácil, responde Heron. Obrigada, digo a ambos antes de alisar a minha saia com as mãos. Como estou? Pergunta Blaise. Baixa um pouco este decote e ele não terá a menor chance. Comenta Blaise com um sorriso irônico. Eu o empurro irritado em direção à porta, mas quando ele sai, é o que eu faço. Antes de procurar Soren, passo nos aposentos de Crescentia. Eu raramente a visito ali com medo de encontrar seu pai, mas o Ten ainda está inspecionando a mina da água, certificando-se de que todos lembrem de seus lugares. Ele trará algumas pedras preciosas novas para Cres, como sempre faz. Não é por acaso que sua coleção de pedras do espírito rivaliza até mesmo com a da Kaiseren. Motivo porque tenho esperança de que ela não vá sentir falta de algumas. Se nosso plano tem ao menos a mínima chance de sucesso, minhas sombras precisam de pedras preciosas. Eu atende a porta e me dirige um sorriso tímido antes de me conduzir através do labirinto dourado de quartos que compõe a suíte do Ten. Aqueles já foram os aposentos da família de Blaise, mas duvido mesmo que ele os reconheça agora. A suíte inteira é uma cripta viva de todos os países que o Ten levou à ruína. A maior parte dos objetos ali vem de Astria. O candelabro de bronze polido penteado do teto, que já faz parte do gabinete de minha mãe. O espelho da moldura de ouro coroada com o rosto de Belzímia, a deusa do amor e da beleza que guardava a casa de banhos da cidade. Mas havia outras peças que Crescentia precisou explicar para mim. Castiçais de Oshi, tigelas pintadas de cota, um vaso de cristal de Gorak. O Ten não é um tipo sentimental. Ninguém diria isso, mas ele gosta de seus souvenirs. Uma vez perguntei a Cres há quanto tempo a corte saíra de Calováxia, porque ninguém nunca fala sobre o assunto, mas ela não sabia. Disse que devia fazer alguns séculos que, efetivamente, Calováxia não existia mais. Os invernos haviam se tornado mais frios e longos, até que não havia outras estações, até que nada conseguia crescer lá, até que os rebanhos perecerem, até que os calovaxianos carregaram seus braços e partiram em busca de terras melhores. Não importava o que pertencesse a outras pessoas, eles as tomavam com a força, colhia tudo que vinha oferecer, escravos, comida, recursos, e depois que arrasavam a nação, e de não restar mais nada, encontravam outro lugar para recomeçar o processo
E outra vez, e outra vez, e mais outra. Astrea foi o primeiro país com magia que encontraram. Talvez seja porque estão se mantendo por aqui por mais tempo, embora eu imagine até mesmo que Astrea esteja começando a sofrer com escassez. Tanto de pedras preciosas quanto de pessoas para garimpá-las. Elpis me conduz pelo corredor até o quarto de Crescentia, nenhum de nós ousando falar. No pequeno espaço do corredor, sinto-me segura de nossa privacidade o suficiente para estender a mão e dar um aperto encorajador em seu braço. Você se saiu muito bem, sussurro. Mesmo à meia luz, posso ver seu rosto corar de prazer. Posso fazer mais alguma coisa, minha senhora? Replica ela. Elpis é o recurso perfeito. Uma garota para quem ninguém olharia duas vezes instalada na casa do Tem. Minha mente gira só de pensar no tipo de coisa que ela poderia ouvir. O que poderia fazer. No entanto, o Tem não chegou a ser o Tem tolo. A voz de Blaise ecoou em minha mente. Ela é sua responsabilidade, Theo. Por ora nada, digo a ela. A decepção cintila em seus olhos, mas ela assente com a cabeça e bate timidamente à porta. Lady Thora está aqui para vê-la, minha senhora, anuncia, elevando a voz apenas o suficiente para se fazer ouvir do outro lado da grossa porta de madeira. Thora? Posso sentir a animação na voz de Crescentia. Entre, chama ela. Dirige um sorriso de agradecimento a Elpis e antes de me empurrar a porta, abrindo-a, começo a entrar. O quarto de Crescentia é grande o suficiente para abrigar uma família inteira e o espaço é dominado por uma cama com um diáfano dossel de seda branca. A coxa, eu sei, é bordada com fios de ouro, mas neste momento ela se encontra soterrada por tantos vestidos em tom pastel que é impossível ver o bordado. Cres está sentada à penteadeira, com potes de cosméticos abertos e pincéis espalhados por todos os lados. Seu porta-joias pintado, outro artefato vindo de um país derrotado, tenho certeza, está aberto e seu conteúdo espalhado. A própria Cres está afoguentada e seus olhos estão arregalados, embora até onde eu saiba, ela ainda não tinha saído do quarto hoje. Há uma bandeja com café da manhã parcialmente consumido, abandonada em cima da cama e ela ainda está de camisola. Os cabelos louros estão soltos em uma massa de ondas frisadas, que ainda estão fora de serem domadas e trançadas por suas criadas. Mania agitada? Pergunto, tirando o vestido descartado de uma chaise longa perto da janela e me sentando. Um sorriso se abre em seu rosto. Finalmente tive notícias do Prince. Ele mandou uma carta esta manhã me convidando, nos convidando para um almoço. Ele é inteligente para evitar a impropriedade de sermos vistos juntos sozinhos, suponho. Não é empolgante? É. Digo tentando corresponder ao seu entusiasmo. Soren parece não deixar de suadir facilmente e tenho de admitir que essa é uma jogada esperta da parte dele. Ter Crescentia lá como cortina de fumaça pode não impedir que os outros cortesãos sofoquem, mas pelo menos a maior parte deles não vai fofocar sobre mim. Ainda assim, parece ser cruel usar Cres como escudo, sobretudo quando ela já está imaginando um meio apaixonada por Soren. Mas como meu novo plano zumbindo ruidosamente em minha cabeça, não posso dedicar os sentimentos de Cres mais do que um pensamento fugaz. Afinal, ela está mais enamorada da ideia do que ele representa do que de qualquer outra coisa. E se seu plano der certo, ele estará morto antes que ela se dê conta disso. Cres vai se sentir como uma das trágicas heroínas sobre as quais tanto gosta de ler e acho que vai gostar disso tanto quanto de uma coroa. Suponho que esteja tentando decidir o que usar, ensinou. Não tenho nada, diz ela com um suspiro dramático, seguindo por um gesto amplo, abraçando o restante do quarto, por onde dezenas de vestidos se espalham em uma variedade de cores e estilos. Algumas são túnicas de astreanos leves e soltas, com delicados bordados e fivelas incrustadas de joias. Outros são modelos calovaxianos tradicionais, com cintura marcada e saias em formato de sino, que requerem armação de aço e camadas de anágua, confeccionados em tecidos mais pesados, com veludo ou lã. São todos vestidos que contá-los parece mesmo que tentar contar as estrelas do céu, embora tenha certeza de que só vi usar uma fração deles. Pego o vestido que empurrei para o lado e ergo. Trata-se de um modelo de cor de lavanda que nunca vi usando. Um corte simples de uma faixa de tecido transparente que cruza sobre o corpete de veludo e cai em um drapeado sobre uns dos ombros. O decote e a bainha são cobertos por centenas de minúsculas safiras dispostas para parecerem flores. Que tal este? Pergunto. Horrível! Proclama sem medo de mim mesmo nem olhá-lo. Acho que a cor iria ficar linda em você, insisto. Pelo menos experimente. Não tem sentido, é tudo horrível. Do que o Prince gosta, você sabe? Qual é a cor favorita dele? Sei tanto dele quanto você.
Respondo com uma risada, esperando que a mentira não seja óbvia. Posso não saber a cor favorita de Soren, ou que tipo de moda feminino o agrada, mas sei que ele é gentil e que é o mais próximo da mãe do que do pai, ou não teria procurado a Kayseren para impedir o meu noivado. Sei que, embora ele seja um grande guerreiro, não tem prazer no ato de matar, como a maioria dos Calovaxianos. Afinal, ele lembra o nome dos Astrianos 9 anos depois do pai tê-lo obrigado a matá-los. Afasta esse pensamento. Eu disse à Arte e aos outros que seria capaz de matá-lo quando chegasse a hora e não posso fazer isso, se o vir como uma pessoa boa. Mas você se sentou com ele no banquete, observa Cress, com um tom delicadamente afiado surgindo em sua voz. E vocês pareciam íntimos no porto. Você até o chamou pelo primeiro nome. Ela está com ciúme, percebo. E a ideia me parece quase engraçada. Naturalmente, nada tem de engraçado. Eu deveria estar fazendo o Soren se aproximar de mim, e parece que o fato dele estar demonstrando mais interesse em mim do que em Cress, mas o ciúme ainda parece estranho vindo dela. Essa é a garota que me deu seus vestidos usados, que furtivamente me dava pedaços de pão quando o Kaiser suspendia meu jantar, que lançava a mão do próprio status para garantir que outras garotas da corte não me insultassem abertamente. Tendo vivido protegido por sua piedade a maior parte de minha vida, a ideia de ela sentir ciúme de mim parece absurda. No entanto, ela está sentindo ciúme e eu venho lhe dando rações suficientes para isso. A culpa se aloja fundo no meu estômago. Não o suficiente para me fazer mudar de ideia, mas ainda assim está lá. Abro a boca, mas logo torno a fechá-la, incerta sobre o que dizer exatamente, para convencê-la de que não sou uma ameaça. Cress, porém, sempre sabe quando estou mentindo. Após a execução do rebelde, digo após um instante escolhendo as palavras com cuidado, eu estava perturbada. Havia sangue por toda parte, o que me deixou mauseada. Soren me encontrou depois no corredor e acho que ficou com pena de mim. Foi quando ele me disse que o chamasse de Soren, então agradeci vomitando em cima dele. Cubro o rosto com as mãos em uma demonstração de angústia. Ah, Tora! Murmura e suspira Cress e sua expressão se transforma. Ela parece aliviada, embora tente esconder. Que horrível! Constrangedor! Ela pega minha mão e me dá tampinhas tranquilizantes, mais uma vez sentindo pena de mim. Foi, concordo, mas ele foi muito amável. Foi sobre isso que falamos no banquete. Eu me desculpei e ele disse que não precisava me preocupar. Ele é muito gentil. Cress morde os lábios. Mas você não gosta dele, gosta? Claro que não. Eu rio, me esforçando para parecer até surpresa. Ele é um amigo, eu só... É isso. E com certeza não está interessado em mim. Você acha que algum garoto iria gostar de uma garota depois dela vomitar nele? Cress sorri, o alívio tomando conta do seu rosto antes que ela olhe mais uma vez para os vestidos espalhados e franza a testa. Você não tem a menor ideia da cor favorita dele? Pergunta. Ele provavelmente gosta mais de preto, ou cinza, ou algo sério. Digo, depois faço a minha melhor imitação de impassível, Soren, franzindo a testa e comprimindo os lábios. É o suficiente para fazer Cress rir, embora ela rapidamente cubra a boca com a mão. Tora! Ela exclama. Mas, falando sério, você já ouviu sorrir? Não, admite ela. Mas ser guerreiro é um negócio terrivelmente sério. Meu pai também não sorri muito. Por mais insignificante que seja, ouvir Soren ser comparado ao Ten é o suficiente para me lembrar quem ele é e do que ele é capaz. Ele até pode ser amável, mas quanto sangue existe em suas mãos? Quantas mães ele matou? Dou um sorriso forçado. Só estou dizendo que você merece alguém que a faça feliz, afirmo de maneira gentil. Ela pensa por um momento, mordendo o lábio inferior. Ser uma princesa vai me fazer feliz, afirma categórica. E ser uma Kayseren um dia vai me fazer mais feliz ainda. Ela parece tão certa do futuro, todo ele à sua frente, que quase a invejo, embora no que depender de mim, ela nunca venha a tê-lo. A culpa me atinge novamente, mas tento ignorá-la. Não posso me sentir mal por Cress, não ter seu final feliz quando meu povo está morrendo. Então estendo a mão para o outro vestido. Esse é um modelo calovaxiano azul claro, bordado com flores de ouro. Eu o sacudo e ergo. Esse é lindo, Cress. A cor vai destacar seus olhos. Ela o examina por um momento, os olhos indo do vestido para mim e voltando para ele. As rodas de sua mente estão girando. É sem graça, comenta por fim antes de olhar para o meu vestido. Mas eu adoro o seu. Este? Olho para a túnica astriana alaranjada avermelhada que estou usando. Você me deu esse vestido há meses, não lembra? Disse que a cor não ficava bem em você. Era algo que ela fazia sempre. Ordenar que o costureiro fizesse vestidos que ela sabia que não combinaria com ela, de forma que tivesse uma desculpa para passá-los para mim. A maior parte dos meus vestidos tinha sido de Cress, e era bem mais adequado do que os que o Kaiser me enviava, em geral desenhados para manter minhas costas nuas e minhas cicatrizes divisíveis. Dei?
Pergunta ela, franzindo a testa. Acho que talvez eu possa desfazer isso. Sua boca se franze antes de se abrir um sorriso. Tenho uma ideia esplêndida, Tora. Por que não experimenta o seu vestido e você experimenta um dos meus? Só para ver como fica. Não consigo imaginar o que pode haver de vestido nisso, mas a única resposta que posso dar é concordar calorosamente. O laranja do meu vestido parece berrante nela, em choque com sua pele rosada e os cabelos louros. Razão por ela nunca usar o dela. Mas Cress não se deixa dissuadir. Ela se vira para os lados, diante do espelho, olhando seu reflexo de todos os ângulos, com uma ruga crítica na testa e um brilho nos olhos, que eu acharia assustador se não a conhecesse tão bem. É um olhar de que ela herdou do pai. Mas enquanto Tem exibe seu calor na batalha, Crescentia mostra em seu tipo um diferente de guerra. É somente quando ela me faz vestir um modelo calovaxiano de veludo cinza, que me cobre do queixo aos punhos e aos tornozelos em um amontoado disforme, que me dou conta que é contra mim que ela está travando a guerra. Não duvido que ela tenha acreditado em mim em relação a Prince, mas creio que Cress não é do tipo que deixa qualquer coisa por acaso. A cor fica tão linda em você, Tora, diz ela, e seu sorriso é doce, mas falso. Ela inclina a cabeça pensativa, deixando o olhar cinza azulado percorrer o meu corpo. Bem, você parece positivamente caloaxiana, se quer saber. Suas palavras me irritam, mas tento não demonstrar forçando um sorriso. Nem de perto sou tão bonita quanto você, claro. Afirmo dizendo o que ela quer ouvir. O príncipe não vai conseguir resistir. Ele não vai tirar os olhos de você. Seu sorriso se torna um pouco mais cálido quando ela chama Elpis para vir arrumar seu cabelo. Seu já minúsculo senso de sutileza desaparece quando ela instrui a garota a fazê-lo parecer o meu. Elpis me lança um olhar breve e furtivo antes de começar a esquentar um pá de ferros e frisar as últimas brasas da lareira de Crescentia. Você vai precisar de algo bonito para prendê-lo para trás, digo a Cress, aproveitando a oportunidade para abrir a tampa de seu porta-joias e vasculhar sua profusão de enfeites preciosos. Como acontece com a maior parte das mulheres da corte, sua coleção é composta principalmente por pedras de água e do ar, que oferecem beleza e graça como algumas pedras do fogo misturadas para proporcionar um calor durante os meses de inverno. Diferente da maioria das mulheres, Crescentia tem uma ou duas pedras da terra também. Geralmente elas são encastadas em punhos de pedra ou em armaduras para dar a força extra aos guerreiros. E as mulheres da corte não as usam, mas não era de surpreender que o Tem quisesse que sua única filha tirasse força extra de onde fosse que ela pudesse. Enquanto um grampo de cabelo de ouro com pedras da água tão escuras que são quase pretas, e mostro a ela. Isso complementaria bem o vestido, não acha? Ela olha para o grampo em meu cabelo, enfeitado com pérolas simples, comprimindo os lábios pensativa. Se gosta tanto, você usa. Vou usar o seu. Faço demais, penso, me esforçando para parecer aborrecida. Tiro o grampo do cabelo e entrego a ela, substituindo-o por pelo de pedras da água. Eu não posso usar pedras do espírito, o Kaiser deixou isso claro há uma década. Mas ou Crescentia se esqueceu ou não está preocupada com isso no momento. Seja como for, não sou eu que vou lembrá-la. Pedras da água fazem uma vibração correr sobre minha pele, indo até os dedos dos pés. O poder dança sob as pontas dos dedos da mão, implorando para que eu faça uso dele. Não tenho razão alguma para mudar minha aparência, nenhuma sede de água, mas a necessidade de usar as pedras me atrai até preencher minha mente com um zumbido agradável que não parece ser suficiente. Essa tentação nunca existiu antes do cerco, quando somente os guardiões levavam para uma única pedra cada um. Mas me lembro de segurar a pedra do fogo de Ampelio e sentir seu poder percorrer meu corpo. Eu me lembro de ele me advertir para nunca usá-la. Sua expressão geralmente jovial de repente ficava sombria e pesada. Empurro para o lado a lembrança e me concentro na tarefa em questão, revirando o porta-joias novamente e fingindo procurar brincos para Cress. Por mais feio que seja o vestido, sinto-me grata pelas mangas compridas. Elas permitem que eu deslize um brinco e um bracelete por uma delas às escondidas. Pressionadas contra o meu pulso, as pedras do espírito encontram um ritmo constante que não posso ignorar, ecoando os batimentos de meu coração. Meus dedos se demoram em uma pedra de fogo, embora eu saiba que não preciso dela. Se as outras pedras zumbem através de mim agradavelmente, a pedra do fogo me dá uma sensação de entrar em um sonho familiar. Tudo ao meu redor se torna suave, leve e reconfortante. Ela me envolve com os braços de minha mãe e pela primeira vez em uma década me sinto segura. Sinto-me no controle. Preciso de mais dela do que do ar que respiro. Com apenas esse pequeno poder, apenas um toque do fogo, talvez eu pudesse resistir a esse pesadelo. E se de fato eu descendente de Rousar, por que evocar o meu poder seria considerado um sacrilégio?
Mas fiz essa mesma pergunta à minha mãe e uma vez ainda me lembro dela responder. Um guardião deve se dedicar aos seus deuses acima de tudo, mas ser a rainha significa dedicar-se ao seu país acima de tudo. Não se pode fazer as duas coisas. Você pode amar os deuses, pode me amar. Pode amar quem você quiser neste mundo, mas a Shreya virá sempre em primeiro. Todos e tudo mais recebem apenas as sobras. Este foi o presente de Rosa para nossa família, mas também a sua maldição. Eu sei que ela estava certa. Mesmo querendo que não estivesse, seria muito mais fácil se eu pudesse evocar o fogo na ponta dos dedos, como Ampeliu podia. Mas eu não seria diferente de meus inimigos. Não sou treinada assim como os Calovaxianos e na maioria dos dias não penso muito nos deuses. Só rezo para eles quando preciso de algo. Se pudesse, os pés nas minas e tentasse buscar o favor deles, se tentasse treinar para manejar uma pedra do espírito, os deuses sem dúvida acabariam comigo. Ver os Calovaxianos exercerem um poder que não fizeram por merecer, porque não se sacrificariam, sempre me deixou doente. Não irei contra meus deuses, arriscando sua ira. Além disso, já sou semelhante aos Calovaxianos em muitos aspectos. Esta é uma linha que eu não vou cruzar. Então, meus amores, voltei aqui com a nossa Princesa das Cinzas. Estava afastada um pouquinho. Vocês sabem que eu também já estou na leitura de um outro livro. E eu espero poder começar um terceiro livro concomitantemente esses dois, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu espero que vocês estejam gostando de estar comigo por aqui. E um beijo grande para vocês. E até a próxima leitura, meus amores.